Eu tenho grandes clientes, pessoas que são extremamente bem-sucedidas que não têm documento, Sim, né, mas você conhece muitas isso pessoas. daí não é na verdade é um empecilho que está na mente de algumas pessoas, mas quem já vive a realidade aqui sabe que tem muita gente próspera aqui que não tem nada de Não documento. tem nada de documento. É que a gente sabe que 55% da linguagem da nossa comunicação vem através da linguagem corporal, né? 7% é o conteúdo somente, e o restante é entonação de voz e volume. E ela já está assim, ó. Não, não é muito caro. Não, esse cara é mais barato. Esse cara aqui é mais barato. Quando você dá seu preço, na cabeça, está mais caro do que eu pensava, não vale isso tudo. As pessoas não compram você pela sua entrega, porque eles não conhecem o que você vai entregar. Sim. Elas te compram pela sua promessa. Você sempre tem que deixar o seu cliente pensando o seguinte, assim, ó. Cara, esse cara deve ser caro pra caramba, bicho. Será que eu vou ter condição de pagar? É Sim. essa percepção que você tem que deixar nas pessoas. Sim. Entendeu? Porque, pelo contrário, se você diminuir, quando você passa o seu preço, não vale. Sim. Aí você tem que trabalhar e ficar brigando em cima de preço. O cara ele tem que construir uma vida, tem que trabalhar, entendeu? É tarde, é virar e fazer o jogo acontecer. E eu vou te falar uma coisa, a maioria das pessoas que vêm para cá, para os Estados Unidos, possivelmente esse cara vai ser a primeira geração a tirar a família da pobreza. Fala galera, estamos começando mais um David Pod Talks, aonde eu entrevisto mentes brilhantes que estão aqui nos Estados Unidos. E hoje estou com um convidado muito especial, Kaique Castro, meu brother. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Coisa boa. Kaique Castro é um grande empresário aqui dos Estados Unidos, trabalha com marketing, posicionamento, imagem, vendas. Vai trazer assim umas aulas que vocês nunca viram na vida de vocês, com muito conteúdo aqui da vivência dele aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos já um papo bem longo ali, já me ensinou bastante coisa e vamos que vamos. Se vocês não seguem as redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo o Instagram do podcast, David Pod Talks, e o meu Instagram pessoal vai estar aparecendo aqui embaixo, Davi Pesarolo, e o seu tá como lá, Kaique? Kaique Z. Castro. Top. Vai Isso. estar aparecendo aqui embaixo também. E aí a gente já começa perguntando, Kaique, como é que foi o seu início aqui nos Estados Unidos? Você chegou aqui com quantos anos? Você já sempre teve essa vontade de trabalhar com marketing, imagem? Ou você começou, como todo mundo começa, é, na construção? Como que foi seu iniciozinho, um O, o, resumo curto, né? geralmente a vida do imigrante no início não é nada fácil, né? É. É em várias fases, independente de onde veio. A realidade, quando a gente chega no choque cultural, na questão da grana também, é muita surra. Uhum. Mas assim, eu tive uma experiência nos Estados Unidos há muitos anos atrás, quando eu tinha 17 anos de idade, eu tenho 42 hoje. Eu vim aqui, fiquei em cerca de 1 ano e meio e voltei para o Brasil. Mas eu só retornei de novo em 2016. E eu tenho uma agência que está aberta já desde 2011 no Brasil. Uhum. Então, quando eu vim para cá, eu falei, olha, eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, né, que é trabalhar nessa parte de posicionamento de marca, né, criação de comerciais, marketing. Mas quando eu cheguei, eu quebrei a cara, porque eu não tinha o mercado, né? Eu estava acostumado a um mercado muito bom lá no Brasil, porque anos de profissão, Uhum. mas chegava aqui você tem que começar do zero, né? Então, eu lembro, David, que eu tomei uma decisão de, falei, olha, eu vou focar na minha profissão, porque se eu sair da minha profissão, eu não vou voltar mais. Acontece isso com muitas pessoas aqui nos Sim. Estados Unidos. E eu lembro que o meu pai chegou para mim, meu pai ele é contador aqui há muitos anos, falou assim, olha, vem trabalhar aqui comigo. Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu não vou. Eu vou focar no que eu sei fazer. Seu pai já morava aqui antes de 2016. Meu pai já morava aqui desde 1988, mais ou Uau. menos. E aí, quando eu tomei a decisão de focar, eu lembro que chegava no inverno, e aí eu via as pessoas saindo para trabalhar, e eu em casa, sem trabalho, sem cliente ainda, e aí vinha aquele pensamento assim, o que eu vou fazer agora? Né? Casado, com filho, e eu falava assim, olha, é o seguinte, se eu sair agora para fazer algum trabalho, eu vou ganhar tantos dólares nesse dia. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse tempo e eu vou focar ligando para o máximo de pessoas que eu puder ligar para fazer uma venda. E assim eu fazia. Então era uma venda aqui, daqui 2 dias era outra venda.
e as coisas começam a acontecer com o trabalho duro. Acredito muito no trabalho duro, David, Sim, entendeu? sim. Não acredito na conversa de vagabundo, fica rindo da noite pro dia, sabe? Uhum. Então, assim, foi um processo dolorido, sabe? Fazer clientes, né? A comunidade, as pessoas ainda não te respeitam como profissional, porque você não deu resultado ainda, né? E ali a gente ficou vários anos tentando, até que eu fui percebido depois que eu resolvi também me posicionar. Uhum. O meu crescimento, ele veio depois do meu posicionamento. Então, assim, mas a vida do imigrante, claro, cada um tem a sua experiência, né? Eu tive o privilégio já, né? Eu tenho muita gratidão a Deus por isso, né? Eu vim já com documento, né? Então, se foi uma oportunidade muito boa, que eu soube abraçar essa oportunidade. Eu Uhum. sei que não é a realidade, né, da maioria das pessoas, mas hoje eu vejo também é o seguinte, David, eu tenho grandes clientes, pessoas que são extremamente bem-sucedidas que não têm documento, Sim, né? não, Né, você isso conhece daí muitas isso pessoas. daí não é na verdade é um empecilho que está na mente de algumas pessoas, mas quem já vive a realidade aqui sabe que tem muita gente próspera aqui que não tem nada de Não documento, tem né. nada de documento. Então, assim, eu falo que é uma questão muito de mentalidade mesmo, Sim, sabe? sim. Porque eu até brinco, né, com algumas pessoas que é o seguinte: se você passa ali no centro de Framingham, né, o mendigo é o louro de olho verde, Uhum. né, que já fala inglês e é documentado, Sim, né? sim. Não é o hispano, não é o brasileiro, né? Uhum. Então é uma questão de mentalidade mesmo isso aí, né? Então, assim, eu tive um início, né, parecido com o de muita gente. Claro que tem gente, pessoas que tiveram situações piores ou melhores que a minha, Uhum. mas também não foi fácil, não foi facilidade, né? Sim. Morar no basement, né? Depois sair do basement e ir para um apartamento muito ruim para estar com a família, onde não era bom, era perigoso, e aí aquele negócio mexia comigo, depois você vai para um lugar melhor, né? Você vai viajar para conseguir um cliente, dirige todo dia, conhece gente, faz contato para cima e para baixo, toma um tombo por ali, levanta as pernas de novo, assim, reergue de novo, entendeu? Então, Uhum. foi mais ou menos essa caminhada. Sim. Não, top demais. E aí você trabalhou um pouquinho nesse início, mas sempre focado nessa área, mesmo que estava com pouco cliente, você seguiu firme ali até desenrolar para poder começar a ter uma rendazinha. Mesmo focar nessa área. O que acontece? No Brasil teve um momento, grande parte da nossa trajetória, né, profissional, nos últimos anos, a gente tinha a nossa agência, ela atendia também como produtora, Uhum. então nós fazíamos comerciais e também fazíamos casamento na época, né. Então, a gente veio com uma bagagem muito forte nessa questão dos casamentos no Brasil na época, e a gente foi listado entre os 3 melhores do país, né, fomos listados entre os 10 melhores da Europa. E aí, quando a gente chegou aqui, algumas pessoas dessa área nos conheciam, abriu a porta um pouquinho, Uhum. mas não era mais o que eu queria. Então, assim, por sobrevivência ali, a gente fez alguns casamentos ainda, né, mas já focando, falei, não, eu quero focar nos comerciais, que a gente já fazia no Brasil. E a gente ficou nessa luta aí, né, fazendo os casamentos e a esposa também trabalhando, mas focado em fazer atendimento nas empresas. Eu percebi, obviamente, também um mercado muito aberto, né, à disposição de pessoas que estavam com dificuldade de se adaptar à internet, né, empresários que estavam aqui há Sim. muito tempo, mas que tinham dificuldade. E durante a pandemia, essa dificuldade ela foi mais aflorada, as pessoas tiveram mais necessidade. O cara muito em casa, né? Então tinha que estar em algum lugar, né? E tinha que Que era estar, na internet, que né? era na internet. Eu lembro que, na época, a gente atendia muito cliente da área do granito. E eu ligava para eles: "Olha, tá tudo fechado, vocês conseguem atender na casa da pessoa?". "Não, consegue". "Pode vender?". "Pode vender". E a gente começou a fazer um trabalho online para essas pessoas, né, são profissionais, e se tornaram amigos depois. E eu lembro que teve um deles que eu falei assim: "Olha", todo mundo com medo de ser, né, de pegar vírus, bactéria, aquela coisa toda. Eu perguntei assim: "Olha, existe alguma pedra que é resistente a germes, bactérias, alguma coisa?". "Tem". "Então, Kaique, eu nunca vendi, é a mais cara". Falei: "Me dá o nome da pedra, me dá uma Uhum. foto". E aí a gente começou a trabalhar em cima do gatilho do medo, todo mundo com medo de pegar aquilo, né, passar Sim. mal, e a gente começou a vender aquela pedra, que era muito mais cara, mas as pessoas não queriam correr o risco em casa. Sim. E a gente vendeu muito aquela pedra no pico da pandemia, no Top, pico da hein? pandemia. E isso foi muito bom, né? Obviamente acabou a pandemia também, acabou a festa, né? A vida normal continua, Sim, sim. né? Não, mas a ideia foi legal, nunca tinha pensado nisso não. Foi assim, eu fiquei, sabe aquele negócio, você fica louco para dar um resultado e tal, e o Sim. cliente cair que eu preciso vender, porque tá fechando a porta. Falei, cara, me dá isso aqui para vender. E aquilo ali deu muito certo, entendeu? Eu lembro Uhum. que a gente fez um trabalho, um comercial, né?
e aí tinha umas coisinhas de vírus, sabe? E é uma música, era uma trilha mais dramática, né? Porque era Aham. pandemia, Sim. e vendeu muito, cara. Vendeu Top. bastante. Uau. O Kaique, e você fazia todo esse marketing e agora você faz um tipo de comercial mais, como posso dizer, mais tipo de cinema, É, algo desse tipo, porque um vídeo que eu vi que me marcou muito foi lá na palestra daquela mulher que você filmou na questão do nariz. isso, que não tinha Aquilo nariz. lá, aquele Uhum. vídeo lá parecia de cinema. Sim. É, Uhum. é isso que você está agora só nessa área, assim? É, não, hoje o que acontece? A gente já faz esse trabalho dessa maneira, né, desde o Brasil, né, desde Uhum, 2011, 2012. Só que a gente começou na época somente como produtora. uhum, Então, o nosso produto final era o vídeo, né? sim, Hoje o vídeo não é mais o produto final. Hoje nós somos uma agência muito completa, né? Então, nessa agência nós temos uma produtora lá dentro, a gente tem tráfego pago, a gente tem a estratégia de narrativa, branding, posicionamento da empresa, né? sim. Então, nós temos uma equipe forte hoje, né, graças a Deus. Então, hoje o cliente, a gente trabalha duas coisas. A gente trabalha o posicionamento da marca e o Uhum, posicionamento pessoal, sim, tá? Então, o que que a gente foi percebendo? As pessoas elas não estão querendo só tráfego pago, só isso não vai funcionar. A pessoa uhum, precisa ter uma estratégia. sim, Então, hoje, David, a gente desenha toda a estratégia e a narrativa da empresa para os próximos anos, uhum, tá? E aí, lá dentro, a gente vai precisar, talvez, de um comercial, tá? Mas como você viu ali aquele material, né, aquele documentário, o nível do trabalho que a gente faz é um nível mais profundo de percepção e convencimento, sim, né? Então, a gente utiliza muita psicologia em cima, né, do trabalho para convencer o cliente, do meu cliente, né, uhum, através do storytelling, sim, né, através da marca em si, a narrativa que vai ser seguida, e também trabalhando o posicionamento e imagem do cliente, né? uhum, Pessoas que têm contato com pessoas, pessoas que têm contato com o cliente, mas que não sabem, às vezes, como se comunicar, uhum, não sabem o que vestir, tá? Não sabe, não tem uma narrativa, uma identidade definida para que as pessoas consigam perceber, uhum, tá? E o que que é esse posicionamento? É o alinhamento e coerência entre quem você é e quem você emite para as pessoas. uhum, Porque às vezes a informação que você emite ao seu respeito, que as pessoas entendem de você, não tem nada a ver com a sua personalidade. sim, Né? A pessoa assim, poxa, as pessoas não estão me entendendo, eu sou uma pessoa boa, eles não estão vendo isso. uhum, Né? Não adianta você somente ser grande dentro de você. Você tem que também parecer grande para as pessoas. sim. Tá? O inteligente, se ele for só inteligente para ele mesmo, ele não é visto, ele não é bem pago pela sua inteligência, ele Isso tem que daí expressar isso. eu falo direto que uma pessoa que tem um conhecimento grande dentro dela e bastante sabedoria, se ela não tem habilidade de expressar isso com a boa comunicação, ela é igualzinha àquela pessoa que não tem sabedoria nenhuma e não tem conhecimento nenhum, porque de fora as pessoas veem os dois igual. Se você não sabe comunicar, se você não sabe jogar para fora, você é igual a pessoa que não sabe nada. Exatamente, eu dou até um exemplo que é o seguinte: se você é um profissional e de conhecimento técnico de entrega você é 10, mas de percepção que você passa para as pessoas você é 3, imagina que você é um profissional nota 10, mas o que você emite ao seu respeito para as pessoas é 3, é o que elas conseguem ver. Tá? Os 7, eles não têm acesso, que está dentro de você. Você vai ser pago como 10 ou como 3? Você vai ser pago como 3. Porque é até onde as pessoas têm acesso a você. Uhum, Então, o que, que o posicionamento faz? Vão entender quem é você por dentro, como profissional, ou quem você quer se tornar, e a gente alinha essa mensagem para que as pessoas vejam exatamente isso. sim. Tá? Então, hoje em dia, não é só o posicionamento pessoal no tete a tete, mas também na internet. Uhum, A internet virou uma extensão da vitrine das pessoas. sim. Né? Então, as pessoas têm passado por esse caminho, pessoas que buscam mais autoridade, né? Voz de domínio, voz de comando. E aí, David, a gente tem várias vertentes para trabalhar. Uhum, Nós temos aquelas pessoas que elas simplesmente, né, precisam de uma informação técnica, aprender como é que se faz, mas a gente tem pessoas também que tiveram uma história de vida talvez um pouco traumática, né? E ela tem ali talvez crenças, tem hábitos que foram implantados nela na infância
e o cara às vezes não consegue falar com a voz grossa, entendeu? O cara não Uhum. consegue dar um comando, o cara não consegue levantar a voz para resolver um problema. Sim. E aí ele vai perdendo força masculina, né, no meio do caminho. Quando você vai conversar com o cara, em vez de parecer uma águia, parece um frango, entendeu? Uhum. Então, Sim. assim, mas é tudo uma questão de alinhamento. Ele tem que sentar, conversar, entender o que que é e trazer isso à tona. Sim. Obviamente, quando são essas situações, o trabalho demora um pouco mais, Uhum. né? Mas assim, a nossa equipe é capacitada para atender nessa parte. E quando a pessoa ela vem somente com a parte externa para alinhamento, fica muito mais fácil. Top. Falando sobre um pouco sobre aquele vídeo, você foi contratado para poder fazer um documentário que tocasse no coração dos médicos para eles aceitarem o projeto? Foi algo Isso, assim? exatamente. Você teve sucesso com isso? Quando nós fomos procurados para fazer aquilo lá, foi uma indicação de um cliente nosso, e o objetivo era o seguinte: haveria um congresso em Chicago, Uhum. e essa cliente nossa ia dar uma palestra em Chicago sobre o trabalho que ela faz de próteses, né, para pessoas que perderam parte do corpo com câncer, para que as pessoas possam ter uma vida normal de novo. E o objetivo do comercial, do documentário, é auxiliar a palestra dela para convencer aqueles médicos a adotarem o projeto dela. Porque na área dela são pouquíssimas pessoas, tá? Então ela falou assim: olha, Kaique, a minha vida está nas suas mãos. Eu falei: olha, eu preciso que você separe aí pelo menos 15 minutos. Eu vou te entregar 3 vídeos de 5 minutos. E descansa. E aí a gente começou a encontrar essas pessoas, né, esses pacientes nessas situações, e fizemos o documentário, né, toda estratégia, né, de psicologia entregue, de storytelling, de cinema, naquele comercial para converter, né, a mente, né, daqueles médicos lá para adotarem o projeto dela. É uma Uhum. venda, Sim. né, é uma venda, é vender Sim. uma ideia. Então, apresentou os 3 projetos, eu recebi. Aí, 2 horas depois eu recebo a mensagem: tudo funcionou 100% bem, eu estou muito feliz pelo sucesso da palestra, Top. entendeu? E eu consegui o projeto. Uau. E então, essa estratégia toda que você fez de vendas, de persuadir ali para poder convencer a pessoa, foi feita para o bem. Igual eu sempre falo que tem gente que acha que o revólver, a arma, é uma ferramenta ruim. É ruim na mão de uma pessoa que faz coisa ruim. Exatamente. Mas na mão de alguém que faz coisa boa, serve para salvar a vida, serve para proteger. Uhum. Então, como a gente estava falando antes, essa questão, essas estratégias toda e de persuasão, de poder vender, para poder trazer o convencimento do cliente, é, são ferramentas muito boas na mão de quem quer fazer o bem. E esse foi um exemplo que foi feito para poder fazer cumprir um propósito. E tem muita gente que usa isso para o mal, né? Tem. Assim, é o que a gente falou ali, né? Tudo vai em cima de princípios e valores, Uhum, né? Quem não tem princípio, hoje em dia a gente vê muito picareta na uhum, internet, todo canto. Picareta sim. sempre existiu, né? Uhum, Desde quando o mundo foi mundo. Mas agora esses caras estão na internet. Esses caras, uhum, porque a internet ela veio muita coisa boa, mas ela também deu palco para idiota, sim. né? Ela deu palco para picareta. Então, assim, ter o conhecimento da estratégia de persuasão é importante para todo ser humano. Só que, infelizmente, esse conhecimento também cai em mãos erradas, né? Uhum, E o que, que eu falo? As pessoas, David, como é que se você se defende de um picareta, de um prejuízo, de um tombo, de um cara sem vergonha? A pessoa tem que aprender a fazer leitura. As pessoas têm que aprender. O melhor mecanismo de defesa é o conhecimento, e o conhecimento em cima da leitura. Você fazer leitura de pessoas, tá? Analisar o comportamento, como é que essa pessoa age, analisar a história, tá? Eu vou dar um exemplo. É, eu gosto de relógio e aí eu gosto de comprar relógio. sim. E o que eu aprendi? Porque hoje em dia tem muito falso, né? Tem muito Sim. relógio falso. Sim. Eu aprendi desde o primeiro dia. Não compre o relógio, compre a pessoa que está te vendendo. Entendeu? Por quê? Se você for na fonte de quem é aquela pessoa, você vai saber, pô, isso aqui está suspeito, isso aqui não faz sentido, Uhum, tá? Então as pessoas elas têm que, quando ela ouvir uma mensagem, ela não pode se iludir com a mensagem, ela tem que entender quem é o mensageiro, uhum, entendeu? sim. Até na fotografia o pessoal falava o seguinte: admire o trabalho, mas cuidado com o artista, Uhum, porque você não conhece o caráter.
sim. entendeu? Então, assim, esse conhecimento em mãos erradas, né, leva a isso aí que a gente vê na internet aí, pessoas dando prejuízo para outra, entendeu? Sim. E essa confusão toda. E nessa questão que você falou também dos arquétipos, quais são os tipos de arquétipos que tem no mercado assim que são mais usados e talvez algum exemplo que você poderia dar de arquétipo e de atitudes que tem a ver com aquele arquétipo, porque igual você falou, eh, tem gente que às vezes quer passar uma imagem séria de sabedoria, de inteligência, mas fica fazendo gracinha, coisas mais engraçadas, Uhum, na internet ou algo do tipo. E tem gente que quer passar outro perfil de, sei lá, de pessoa mais velha, mas só que só faz coisa de pessoa mais nova. uhum. Você poderia dar uma explicação básica assim para a gente, os tipos de arquétipos e as atitudes que a gente tinha que tomar melhor? Claro, ó, os arquétipos são percebidos de forma inconsciente pelo ser humano, tá? Aham. Então eu sempre dou um exemplo em palestra, né? Se eu falar com vocês assim, ó, imagine um professor de Harvard com 70 anos de idade, tá? Aí esse cara tá usando bermuda ou calça? Calça, Calça. Esse cara, você acha que toma uma cerveja ou toma um vinho? vinho, Ok. Esse cara ele tem o braço todo tatuado ou esse cara talvez use um relógio com a pulseira? relógio, pulseira. Ok. Então, assim, ninguém fez julgamento aqui, Sim, mas o que a gente falou foi baseado em percepções em cima dos arquétipos. sim. Então, isso que você falou, todo mundo sente, tá? Uhum, Então, o que acontece? Vamos trazer um exemplo agora do professor, tá? Claro que existem professores com as características, né, são inteligentes e tudo mais, na universidade, que são tatuados, né, piercing na orelha, tudo bem. Agora, é o seguinte, você tem filhos. Pode ser polêmico, mas olha só, vou uhum. mostrar uma distorção de comunicação, tá? Sim. Você tem seus filhos e aí seu filho passa mal, tá? Você tem a opção de 5 médicos para você procurar. Aí eu te apresento assim, ó, David, tem 5 médicos aqui, qual que você quer ligar? Escolhe Uhum, pela foto. uhum, Então você vê vários médicos e você vê um médico que tem o piercing no nariz, ele tem sei lá, o rosto todo marcado, a roupa é diferente. uhum, Eu já vou adiantar. Eu sei que você vai escolher o outro, aham. tá? Por quê? No médico, a gente não procura o arquétipo do rebelde. No médico, a gente procura o arquétipo do cuidador, Sim. entendeu? Vamos jogar ao contrário. Se o cara, por exemplo, ele é tatuador, né? Então, o tatuador, ele precisa carregar ali o arquétipo do rebelde, que Uhum, é esses quesitos, para poder vender. uhum, Agora, se ele for lá e usar uma roupa parecendo um santo, por exemplo, algo muito lúdico, que não tem nada a ver com a tatuagem, ele sai do arquétipo rebelde, do rebelde e ele vai ter dificuldade de falar com a audiência dele. sim. Tá? Então, assim, são fatores que vai te ajudar a ser reconhecido pela sua audiência. Né? Uhum, Então, por exemplo, vamos falar aqui, um cara que ele é um advogado, por exemplo. Vamos citar um advogado, que a gente pega um advogado criminal, por exemplo. O cara tem que ter uma postura séria para resolver problema. sim. Tá? Se esse cara ele trabalha somente com piada, fazendo, né, gracinha o tempo todo, ele está navegando pelo arquétipo do bobo da corte. Então ele vai ter dificuldade de se conectar com a audiência. É tudo, gente, uma questão de audiência. Não Sim. é o que está certo, o que está errado. Entendeu? Não é que, eu tenho que usar roupa social, eu tenho que ter tatuagem, não pode ter tatuagem. Não é nada disso. É você se comunicar com a sua audiência. Você precisa entregar para a sua audiência o que ela quer, espera de você. No caso, então, você acha que o primeiro passo de alguém que talvez quer produzir conteúdo ou quer vender algo é identificar a audiência Identificar a audiência. e depois escolher o arquétipo? Exatamente. Primeiro é o seguinte, olha só, você vai saber para quem você vai falar. Só que o arquétipo ele não pode ferir a sua personalidade, a sua essência, Ok. tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ela, ele é um, vamos falar assim, o cara um cara sério, Uhum, tá? Ele é um pai de família, ele é um governante, ele é um cara sábio, e aí ele vai vender um produto agora que vai exigir dele sensualidade, expor sensualidade, que é o uhum, arquétipo do amante, tá? uhum. Se ele for um cara família, que ele não sente a vontade com isso, não adianta pegar esse arquétipo, colocar para ele utilizar e falar assim, agora você vai ser sensual agora e vai vender essa roupa.
Não vai rolar, tá? Então, assim, o arquétipo, geralmente é o seguinte, existem, ah, geralmente o ser humano utiliza 3 arquétipos, que são base, um deles é predominante, tá? Porém, nós trafegamos em todos os arquétipos. Você, quando está trabalhando, né, comandando lá o seu trabalho, sua equipe, você é o governante, tá? Quando você chega em casa, David, e você vai brincar com seus filhos, você é o bobo da corte. Você vai fazer palhaçada, né? Quando você vai chamar a sua esposa para jantar, para sair, agradar a sua esposa, você vai falar arquétipo do amante, não tem nada a ver com traição, Sim, tá? sim. Você vai seduzir sua esposa, tá? Então você trafega por vários arquétipos diferentes. Eu dou um exemplo no filme Tropa de Elite, por exemplo, muita gente já viu, por isso que eu dou exemplo. Quando o Capitão Nascimento chega em casa, né, depois de ter um dia terrível no batalhão, e a esposa vai falar com ele trata a esposa mal e xinga a esposa, naquele momento ele está trazendo o arquétipo do governante, né, do guerreiro lá do batalhão, e está trazendo para casa. Usando de forma errada. Usando de forma errada. Sim. Então é necessário nós termos um princípio, ter uma clareza do conjunto dos arquétipos para você utilizar na hora certa. Sim. Entendeu? Por exemplo, se eu for trabalhar, né, com tatuagem, cara, eu vou ter que entrar no estilo, vou ter que entrar no arquétipo. Né? Eu vou ter que botar uma jaqueta de couro, talvez, pintar o cabelo de maneira diferente, ou pentear diferente, né? Botar uma roupa diferente. Se eu for vender Harley Davidson, por exemplo, né? eu vou ter que entrar no conjunto do arquétipo. Para quê? É obrigado? Não, mas vai te ajudar a vender. Sim. Entendeu? É uma questão de. É um facilitador. Tá? Então, eu acho assim, é super legal quando uma pessoa ela impressiona, né, as pessoas de acordo com a aparência. Eu acho super bacana isso. Sim. Só que a gente está falando de comunicação e venda. É lindo isso, né, quando você vê uma pessoa que é um médico e tal, mas ele é super alternativo e tudo mais, porque o conhecimento é interno. Só que na comunicação e na venda, isso é um ruído. Aquela pessoa tem dificuldade de se comunicar. Entendeu? E falando também um pouco sobre os arquétipos, existem também os temperamentos, né? Sim. Fleumático, sanguíneo, colérico, e tem mais o outro que é... esqueci agora. Mas esses temperamentos, eles têm muito a ver também com o arquétipo? Ele navega sobre os arquétipos, tá? Só que os nossos temperamentos, eles são questões emocionais também, tá? Ninguém que é colérico, ele é 100% colérico, tá? Então, o que acontece? Quando você... Lembra que quando a gente usa arquétipo com estratégia, a gente não vai envolver a nossa emoção no meio do arquétipo, tá? Então, por exemplo, por isso que eu falei com você, que os arquétipos não podem ferir a sua essência. Se por essência você é um cara, um exemplo, você é um cara nervoso, bravo, super sanguíneo, não adianta eu falar assim, cara, você agora vai ser um cuidador, você vai mexer com terapia. Entendeu? Porque vai ferir a sua raiz, né? A sua essência. Então, a gente não joga nada para poder ferir sua essência. O arquétipo ele tem que ser um facilitador, mas tem que andar de acordo também com a sua essência. Né? Existe um arquétipo, o arquétipo mais comum que existe é o arquétipo da pessoa comum. Que é a pessoa. Simples, né? Simples. Veste a roupa. Exatamente. Qual que é o ruído nisso aí? Às vezes o cara é um gigante por dentro, mas ele está se mostrando como um comum. Entendeu? E eu falo assim, o primeiro passo da nossa vida, até antes de definir qual que é arquétipo que você vai trabalhar, é sair do arquétipo comum. E para um cara que talvez está assistindo a gente e quer ser um cara que é um pai de família, um cara guerreiro, um cara trabalhador, um cara que honra a esposa. Qual tipo de arquétipo que conecta mais com esse perfil e quais as atitudes que ele deveria ter para poder passar isso para o público? Vamos lá. Vamos falar um cara homem, né? Pai de família, hombridade, um cara que trabalha, que leva a sério as coisas, né? Essa pessoa tem alguns arquétipos em comum, tá? Governante, porque se ele tem uma família, ele tem que exigir governo. Tá? Aquela pessoa que... Gente, até por ser questão de trauma ou uma questão de falta de consciência. O cara que não tem voz ativa, né, é permissivo, ele não defende o seu próprio ambiente, não defende o esposo, não defende os filhos, ele tem falta de governança, esse cara tem problema. Tá? Ele tem problema na família, tem problema em casa, ele tem problema de dizer não, então ele precisa trabalhar a governança. Então, o cara que está constituído dentro do que você falou, ele tem que ter o arquétipo do governante, ele tem que ter o arquétipo do herói, tá?
O arquétipo do herói é o cara que traz a solução. O governante mantém a ordem, tá? O herói, ele traz a solução. Você tem que ser o herói para sua família. Você tem que ser o herói para seus filhos, né? E o herói não é só a representação visual do herói. O que você busca, o que você traz para sua família é um heroísmo, tá? Quem é pai tem que ter o arquétipo do sábio. Tem momentos que você vai ter que ter muita sabedoria, né? Então, esses são arquétipos que a gente fala que vai trazer em cima do conjunto do homem. Isso aí não pode faltar para um homem, tá? Sabedoria, heroísmo e governança. E então, quando um homem ele deixa a mulher tomar a frente das coisas e ela que é a voz ativa na casa, eu até brinquei no último episódio com o pastor que eu falo que quando o garçom chega para poder trazer a conta e ele entrega para sua esposa, tem um grande problema na sua imagem. Exatamente, tem. Porque se o cara chega e entrega a conta para sua esposa, alguma coisa, algum problema tem. Ele viu a autoridade nela. Exatamente. Então, tipo assim, você acha que isso é um problema emocional sério no homem, mesmo que o temperamento dele seja aquele temperamento mais quietinho na dele, ele tem que aflorar aquela coisa de homem para fora. Ele tem que mostrar defesa para a família. Ó, gente, mulheres, vocês foram criadas para ser lindas, serem flores, serem cuidadas. Deixa que o homem faça o trabalho pesado. Existe uma história, né, por trás do feminismo, né? E tem muitas mulheres que estão cansadas, gente. Eu não quero ir para a rua trabalhar, eu quero ser cuidada, tá? E quando a gente está falando do homem aqui, David, existe a autoridade percebida, a autoridade imposta. O que é autoridade percebida? Eu venho aqui com você e eu falo quem eu sou, o que eu sou de bom, né? Tudo que eu faço. Isso aí é autoridade imposta. O que é a percebida? Percebida é o que você percebe de mim, tá? Sem eu precisar falar. E aí, se você está num local onde a mulher tem uma autoridade percebida extremamente elevada e o homem totalmente o oposto, tá? A mulher tem uma energia ativa muito alta e o homem é muito baixa, isso é incoerência, tá? Então, geralmente, quando você vê isso, é a mulher que resolve as coisas em casa, é a mulher que defende tudo, a mulher que vai para frente, a mulher que fala mais, que resolve, e o cara fica ali, não, eu sou muito calmo, tá? Então, esse homem, ele precisa se levantar, ele precisa trabalhar questões de autoridade, isso pode ser infância, isso pode ser o que o pai falou, o que o amigo falou, o irmão falou, o professor falou, alguém que é autoridade para aquela pessoa, foi trazendo isso ao decorrer da vida. E eu estava falando com você sobre, a gente conversou sobre pedófilos, não foi? Sim. Que teve uma entrevista de um pedófilo que ele falou que ele escolhia as vítimas através dos pais. Onde os pais demonstravam ameaça, ele saía fora. O pai que não demonstrava ameaça é onde ele chegava para poder fazer o mal para aquela criança. Então essa é a necessidade do homem, sabe, trabalhar esse mecanismo de defesa, né, para mostrar realmente quem ele é. Em cima de tom de voz, postura, aperto de mão, o olhar voraz mesmo, mecanismo de defesa, né, com as mulheres também, né, com a família, né, uma coisa natural do homem, que todo homem tem que praticar isso, é quando você vai em um local público com a sua esposa, com a sua família, para um restaurante, você nunca deve sentar de costas para a porta. O homem ele tem que ser vigilante, a mulher ela tem que poder relaxar, os filhos têm que se divertir. O homem não tem descanso, né? O homem tem esse dever, não tem esse negócio de ficar comendo mosca e passeando demais. Cara, você está lá, mas existe pessoas que dependem de você. Tá? O homem ele tem obrigação de morrer pela família. Ele é o pilar mais forte da casa, né? Se ele se desestruturar, a casa toda cai. A casa cai, exatamente. Sim. Porque tem muitos homens que, às vezes, coisas simples, igual você falou, sentar de frente para a porta de saída, né? Às vezes o cara anda na calçada para dentro e deixa a esposa para fora, né? Então tem que ser ao contrário. Exatamente. São coisas simples que mostram assim a sua... que você está ali pronto para poder defender, se precisar. Exatamente. David, olha só. Outro dia eu estava conversando com um cara, e eu não vou citar onde foi, mas o cara é o seguinte. Muita calma, e a esposa, ela estava trabalhando num ambiente pesado, muito propício ao homem.
E é só ela de mulher, assim. E é isso, exatamente. E aí, eu falei, cara, quando é que você vai tirar sua esposa de lá? Uhum. Ah, eu não sei, a gente tá vendo ainda. Cara, o homem não pode permitir isso. Se o cara tá vendo a esposa num trabalho, tá, que ela não merece estar naquele lugar, ele, cara, ele tem que ficar louco, ele não pode dormir. Se esse cara chega em casa e joga um videogame no final de semana, pelo amor de Deus, essa mulher é mais homem do que esse cara, entendeu? Sim. Então, assim, o homem, ele foi projetado para ser provedor, Uhum. para proteger, para morrer se preciso for, entendeu? Então, assim, a gente vê hoje uma geração muito, muito fraca, sabe? Uma Sim. geração que não tem muitos valores, entendeu? Eu não estou falando que o cara precisa ser rançudo, carrancudo o tempo, não é isso. Mas homem tem que fazer o papel de homem. O que você acha dos caras que fica jogando videogame e perdendo tempo com isso? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho amigo aí, já velho, já que fica no videogame. Eu já joguei videogame na minha adolescência e Uhum. na minha infância, Sim. tá? E Eu, a eu, minha. eu vou falar para você não ficar sozinho nessa. Aí eu Tá, falo rapidinho. ok. Eu nunca comprei videogame aqui nos Estados Unidos, vai fazer uns 10 anos, porque eu sei de um. Não vou falar que é defeito, mas de uma coisa que tem de mim que eu sou muito competitivo. Uhum. Então eu não compro, porque se eu fazer alguma coisa tipo que tenha de passar de fase, eu vou me viciar naquilo e vou perder tempo com coisa que não vai me trazer nenhum retorno, sendo que eu tenho empresa, sendo que eu tenho esposa, sendo que eu tenho filho e eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar de várias coisas. Então, o cara que arranja tempo para poder jogar videogame, eu tenho 100% de certeza que ele está errado, porque eu sei que a vida dele não está 100%. Não Exato. tem como o cara ter tempo para jogar videogame. Não. O cara pode falar o que for, não, eu faço tudo isso daqui, eu jogo. Tá faltando alguma coisa. Concordo. Às vezes o cara tá lá jogando videogame, mas a mulher tá limpando 15 casas por dia. Entendeu? Então, não tem coerência, tá errado. Eu falo o seguinte: se o cara. Eu vou te falar a única condição que, pessoalmente, eu falo assim, não, cara, é aceitável o cara brincar um pouquinho. Não é sozinho. O cara nunca pode ter um videogame para brincar sozinho. Se ele tem um filho e ele fala assim, cara, toda semana, todo dia, eu tiro 1 hora com meu filho. E meu filho Sim. escolhe como é que ele quer passar 1 hora comigo. É. Hoje ele escolheu, pai, eu quero jogar videogame com você. Uhum. Só esse motivo, entendeu? Aí eu concordo. Você concorda comigo? Eu não comprei ainda porque meus filhos estão pequenos. Isso, só Mas esse talvez eu vou motivo. comprar quando eles crescer. Mas o cara chegar, sentar sozinho pra jogar um videogame, passar horas jogando videogame, no meu ponto de vista, isso aí não tá correto, Sim. entendeu? Então, assim, eu entendo que pode ser uma forma de lazer para muita gente, mas, cara, se você tá defendendo sua família, se você não tá onde você quer chegar ainda, tem muito caminho pela frente, Sim. entendeu? E falando sobre essa questão de lazer, é até uma dica que eu sempre falo com as pessoas que são próximas a mim. Procure um lazer que você vai passar tempo, vai distrair a cabeça, mas que vai te trazer algum retorno, algum benefício. Por exemplo, eu posso dizer que eu já fui fanático em futebol, sou flamenguista. Gostava muito de assistir futebol e jogar futebol. Tinha um sonho de ser jogador, já fiz teste, já passei alguns clubes, treinei, mas não fui profissional. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e fui mudando minha mentalidade, hoje em dia eu nem sei quando que o Flamengo joga, nem sei quem está jogando no Flamengo e gosto muito, mas não assisto mais porque não me traz nenhum retorno. Aí o que eu fui inventar? Jogar golfe, jogar tênis, porque vai me trazer um lazer, mas também vai me trazer algum retorno de eu conhecer pessoas novas que estão no ambiente de alto nível, fazer um network, brincar, conversando de coisa séria, Que é entendeu? muito mais saudável, né? Então, tipo assim, a pessoa que talvez quer distrair um pouco, arruma um esporte, vai fazer um jiu-jitsu, ou vai fazer um esporte radical, ou praticar algum esporte que vai trazer algum retorno de alguma Vai coisa. correr, vai caminhar, andar de bicicleta, fazer alguma coisa. Eu Uhum. concordo com isso também. Entendeu? Então, essa é a minha pensamento sobre o homem ter um lazer. Uhum. Entendeu? O ser humano, até a mulher, entendeu? E outra coisa que eu olho e fico doido, e queria saber de você o que você acha disso, é as pessoas que às vezes
não querem assumir responsabilidade e fala que não querem ter filhos e ficam vivendo uma vida de pai de pet, essas coisas assim. De tipo assim, eu sou pai de pet, eu tenho um negócio aqui, isso e aquilo, tá de boa minha vida. Ou às vezes fica na casa dos pais morando até os 40 anos de idade, 50 anos e não sai das asas dos pais. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu fui pai com 23, 24 anos, tá? E a minha vida acelerou depois da paternidade, tá? Então, assim, eu não vou. Se a gente for trazer aqui para a parte bíblica, né, a importância dos filhos, né, é, o filho é uma semente tão importante na vida do homem, é onde você realmente aprende a se tornar homem. Sim. Eu tenho amigos que não têm filhos ainda, e eles estão curtindo o casamento ainda dois, né? Uhum. E a gente vê como é que é a diferença. É mais leve, é muito mais leve. É ter mais tempo. E é até difícil casar a tempo com os amigos, porque a gente tem a demanda dos filhos, Uhum. né? Eu acho assim, cara, a gente está falando assim de uma geração mais fraca, uma geração mais frouxa, que não quer compromisso, não somente com filhos, mas compromisso com o trabalho, compromisso com a palavra, entendeu? Compromisso com a moradia, onde é que você vai morar, né? E aí acaba projetando isso aí, projetando o cachorro, né? Ama o cachorro como se fosse uma criança, trata o cachorro como se fosse uma criança, homem de 40 anos que vira pai de pet, não tem mais nada além disso, né? Então, isso aí é um desvio. Isso é um desvio, né? E assim, cara, quando a gente fala sobre o jogo de percepções e aí, quando você é analisado o tempo todo, David. As Sim. pessoas me analisam e você também é analisado, tá? Então, você é analisado pela roupa que você veste, pelo tipo de vida que você leva, pelo ambiente que você frequenta, pelas pessoas que andam com você e pelos seus valores. Você também é analisado pelos seus valores. Então, quando você tem como seu valor, você que é um homem de 40 anos, né? Tem como seu valor ter só um cachorro, é uma escolha sua, todo mundo está respeitando. Mas você vai ser analisado dessa maneira. Sim. Porque, pensa bem, né? Um cara que quer ser, talvez, conhecido empresário de sucesso. Uhum. Como que as pessoas vão ter confiança nesse cara se esse cara não é casado, se esse cara não tem filhos e se esse cara, às vezes, só tem um cachorro para tomar conta? Não gera confiança, Não concorda comigo? gera. Não gera É confiança. aquela questão da imagem que você falou. Exatamente. É igual um pássaro que não tem ninho, não tem nada. Ele pode voar a qualquer hora. Né? Então não gera confiança para você fazer negócios. Por exemplo, eu me considero novo e eu fiz aniversário em janeiro e minha esposa fez o bolo lá na igreja e eu falei para ela não colocar a idade em cima, porque as pessoas iam ficar assustadas. Foi dito e feito. Ela botou, o pessoal se assustou. Porque, tipo assim, as coisas que eu gero de percepção. Parece que você é mais velho. Então E aí eles as assustaram pessoas de uma se forma assustaram, positiva, se né? Tipo assustaram, assim. Não, é mentira, que não sei o quê, botou o número errado, entendeu? Aham. Porque é aquilo que você falou, a imagem que você gera de percepção, se o cara, às vezes, igual eu já vi gente, tipo assim, com 45 anos que não é casado, não tem filho, e às vezes, tipo assim, tem um cachorro e tem aquele cachorro com o maior orgulho do mundo. Uhum. As pessoas veem aquela pessoa como um menino, Vem, correto? com certeza. Olha só, o tempo inteiro a gente está emitindo para as pessoas indicadores, tá? Quando você colocou lá, quando sua esposa colocou a velhinha com a sua idade, por que as pessoas elas se assustaram? Porque na sua vida, né, mostrou vários indicadores que você era um cara mais velho. Tá? Por exemplo, cara, eu tenho meu próprio negócio. O que o nosso conjunto de crianças fala? Peraí, 20 anos tem o próprio negócio? Geralmente não, então deve ter mais de 20. Deve ter mais de 30. Aparência física, barba, tá? Opa, peraí, ele é pai, tem tantos filhos. Então você está dando indicadores para as pessoas. O temperamento, a voz, né, a sabedoria. Então você começa a formar uma personalidade a seu respeito na cabeça das pessoas, que quando você vem com o fato em si da idade, elas se surpreendem, baseada em todos os indicadores que você deu. Então, quando o cara também ele está com 45 anos de idade e dedica todo o seu amor, que pode dedicar uma mulher a um cachorro, ele está dando indicadores também nesse respeito. Né? Opa, peraí, não está pronto para o relacionamento, não está pronto para a tua empresa. Não está pronto para se casar, não está pronto para poder fechar um negócio. Né? Por quê?
Quem não tem mulher, quem não tem ninguém e quem tem cachorro somente, dentro, né, do padrão da sociedade, é criança. Concorda comigo? Com certeza. Um homem, quando é que a gente começa a perceber a hombridade? Quando você desperta o interesse pelos compromissos. Eu falo que a responsabilidade, não, de novo, vou repetir. Eu falo que a maturidade, ela vem com você assumir responsabilidade, independente da sua idade. Então, tem gente com 20 anos que tem uma maturidade alta e tem gente com 40 anos que tem uma maturidade baixa, porque tem a questão de assumir responsabilidade. Exatamente. Então, quanto mais responsabilidade você assume, mais a maturidade vai aumentando, correto? Exatamente. A gente conhece, todo mundo conhece um cara que é muito mais velho e que leva uma vida de menino ainda. Sim. Mas é engraçado o seguinte, ele leva a vida da maneira como ele quer levar. Só que ele é tratado daquela maneira. Uhum. Ele é tratado daquela maneira. É a maneira de... Ninguém quer fazer compromisso com essa pessoa. Sim. E eu vou te falar uma coisa também, tá? A mulher também não quer esse cara. É verdade. Né? Mulher também não quer esse cara. Sim. A mulher, ela quer sentir segura. Uhum. Então, meu amigo, você que está com 45 anos de idade e está solteiro e querendo só cuidar do seu cachorro, dando banho no seu cachorro o dia inteiro, a mulher não vai vir dessa maneira. Você precisa se tornar o homem primeiro para você chamar a atenção da mulher que você quer. Sim. E, Kaique, e tocando no assunto, num versículo que você bota na sua palestra, que Deus não vê como o homem vê pela aparência, Uhum. qual o conselho que você tem para alguém que é muito religioso e fala bem assim: ah, não, eu sou uma pessoa boa, Deus conhece o meu coração e eu vou conseguir. Talvez o cara está na fase de arrumar uma mulher, ou às vezes o cara está na fase de ser um empresário e conquistar cliente, e ele acha que só porque ele tem um coração bom, as pessoas vão conectar com ele, ou a mulher vai querer casar com ele, ou o cliente vai querer contratar ele para poder fazer o trabalho. Você acredita que a gente tem que mostrar o que está dentro da gente para poder as pessoas ter essa percepção? Demais, olha só, vamos lá. Lá em Samuel tem essa palavra, né? Que Deus, ele olha o coração, né? O homem, ele olha o exterior. Você não vai casar com Deus, certo? Seu cliente lá não é Deus para olhar seu coração, ele está olhando quem você apresenta. A mulher que olha para você, ela olha uma apresentação geral, não vai olhar só seu coração. Então, se esse cara é um cara que está na igreja, está precisando ler mais. Eu sei que nós fomos educados, a maioria de nós, David, e a gente ouviu na igreja o tempo inteiro isso, tá? Ah, não, Deus olha o coração. Isso foi implantado dentro da gente, mas lá já está na palavra. Deus olha o coração, o homem olha o exterior. Já estava na palavra. Então você tem que mostrar quem você é por dentro, tá? As pessoas, gente, elas vão absorver aquilo que você entrega. Se você é um homem e você quer ter uma voz de comando, ser respeitado, não adianta você guardar o seu respeito só para você mesmo. Se você é um cara inteligente e quer que as pessoas vejam, percebam sua inteligência, você tem que colocar isso para fora, você tem que falar, você tem que dialogar, você tem que comentar as coisas, para as pessoas perceberem o quão inteligente você é. Não adianta esse negócio de eu sou lindo por fora e não interessa, posso ser um patinho feio. Eu sou lindo por dentro e posso ser um patinho feio por fora, que ninguém se importa. Se importa sim. Você é avaliado de acordo com a percepção que você emite. Eu fiquei muito feliz quando eu tive à tona, quando eu percebi aquele versículo, porque na parte científica, né, eu já estava munido de informações, né, que a gente sabe que 55% da linguagem da nossa comunicação vem através da linguagem corporal, né, 7% é o conteúdo somente, o restante é a entonação de voz e volume, mas eu procurava uma base bíblica, porque eu chegava em um lugar que tinha muita gente que era de igreja, e falei assim, peraí, não, mas esse cara não concorda. Falei, cara, eu preciso achar uma base bíblica. Está lá no versículo, né, que o homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, se você quer ganhar o homem, tá? Se você quer conquistar o homem, conquistar o negócio, né, conquistar pessoas, você precisa cuidar do seu exterior. Você precisa ter uma imagem condizente com aquilo que você quer projetar. A roupa, ela fala muito, Kaique? Muito. Tanto na questão, talvez tenha algum empresário daqui dos Estados Unidos que está assistindo a gente, que fala bem assim, ah, eu não consigo fechar trabalho, eu não consigo vender. Você acha que a roupa convence muito?
a roupa ela está dentro dos 55% da nossa comunicação, David. E eu vou falar uma coisa para você, gente. Eu sou do interior, tá? Eu nasci em Teófilo Otoni. Uhum. E na cidade onde eu nasci, as pessoas têm um sotaque muito carregado. A primeira coisa que eu percebi quando eu tinha 16 anos de idade foi que eu precisava me livrar do meu sotaque. Por quê? Quando eu falava o meu sotaque, eu já passava uma informação a meu respeito que não era aquela informação que eu queria passar. Ao invés de ser ouvido no que eu queria falar, as pessoas percebiam o meu sotaque. Tá? Então, assim, tudo que você emite, a sua vestimenta, a maneira de falar, tudo isso vai contribuir ou vai atrapalhar para você fazer um negócio. E, ó, a gente tem muita gente do interior aqui nos Estados Unidos, a maioria, Tem. tá? Então, eu sei que vocês vieram, a gente veio do interior, às vezes de uma vida simples, né? Pode ser na roça, mas não justifica permanecer da mesma maneira, tá? Eu não estou falando de raízes, você não vai perder suas raízes porque você vai usar uma roupa diferente, mas você saiu do Brasil para vir para cá, você deixou coisas para trás, coisas de valores. Todos os imigrantes saem, né, da nação materna para vencer. Então, o que você tem que utilizar? Todos os recursos a seu favor para poder vencer, você tem que utilizar. E quando a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre comunicação. Investimento é uma forma de falar. Pensa comigo. Se 55% da comunicação é em cima de linguagem corporal, que inclui investimento, Uhum. e 7% é o que falo, olha a importância que é de se falar através da nossa comunicação corporal, em cima do que você veste, do que você fala. Tá? É o exemplo que eu dei. Vamos falar de comunicação corporal. Tá? Vai lá agora no médico, tá? Escolhe um médico lá, e o cara todo bagunçado, com igual vestido como se fosse um mendigo, alguém, um morador de rua. Uhum. Você vai querer consultar com esse cara? Você não vai querer consultar com esse cara. Tá? Você vai consultar com o cara do lado. Então, assim, isso é uma questão de comunicação. Então, 55% seria a aparência e 7% é a fala? 55% é toda a comunicação corporal, não só a aparência, mas a maneira como você gesticula, como você se porta. E 7% a fala e o restante, 30 e poucos por cento, é entonação de voz e volume. Olha como a entonação o volume da voz da fala. Não, agora faz todo sentido o que você falou, porque a minha esposa ela fica até impressionada que fala bem assim, Davi, você fala inglês, mas você tem um sotaque muito forte, então, tipo assim, eu não falo inglês perfeito, mas eu fecho muito trabalho sério, grande, e agora você falando isso, eu comecei a entender, porque, tipo assim, a aparência, como você chega no trabalho, se veste, o carro, às vezes, bem também adesivado, licenciado, você chega numa postura boa, então essa aparência vem demais até se o cara não souber falar muito inglês. Até se o cara não souber falar muito. Porque olha só, gente, pensa bem. Vamos falar do ramo da construção, Uhum. tá? É, nós temos muitos clientes da construção. Então pensa comigo, você vai fazer um atendimento. E aí você tem um atendimento às 2 da tarde, na casa de um homeowner, tá? Para fazer um proposal. E aí você chega lá às 2h05 e você chega sem uniforme, chega com a camisa suja, a calça já 15 dias sem lavar, uma bota suja, o cabelo despenteado e você entra naquela casa. Quando o cliente ele te vê, tá? Sem que você saiba, ele já vai fazer uma análise e perceber informação a seu respeito. Ele vai perceber isso não é baseado na sua vida, vai perceber isso baseado nas experiências daquela pessoa. Ela vai pegar você e vai pôr na mesma caixinha que ela põe um cara que ele vê todo desarrumado. Tá? E aí você vai chegar lá para poder fazer um proposal, vai medir tudo e vai deixar um orçamento. Quando você está conversando com aquela pessoa, na cabeça dela, ela já está recebendo indicadores a seu respeito. E ela já está assim, ó, não é muito caro. Não, esse cara é mais barato. Esse cara aqui é mais barato. Quando você dá seu preço, na cabeça, está mais caro do que eu pensava, não vale isso tudo. As pessoas não compram você pela sua entrega, porque elas não conhecem o que você vai entregar. Sim. Elas te compram pela sua promessa. Uhum. E aí, agora é o seguinte, imagina que você sai dali, 2 horas depois, você entra um cara de outra companhia, extremamente bem arrumado, educado, cabelo penteado, cheiroso, carro limpo, chega lá, faz um belo atendimento e deixa a proposta. Tudo bem organizado, apresentou no tablet.
quem é que vai levar o contrato? Uhum. Entendeu? Aí, complementando essa parte, o cara que chegou todo bagunçado deu um orçamento de US$ 5.000. US$ 5.000 está caro para ele. Agora, o cara que chegou todo arrumado, todo certinho, todo organizado, deu um orçamento de US$ 5.000, US$ 5.000 está barato para ele. Exatamente. Eu falo o seguinte: existe um jogo de débito e crédito. Quanto mais informações positivas você der a seu respeito, mais o seu crédito vai subindo. Quanto mais o seu crédito subir, mais alinhado fica com o preço alto. Então, se você não dá muitos indicadores de que seu valor é alto, na hora que você passa o seu preço, já era. É igual, eu dou um exemplo, quando você entra num restaurante, um restaurante mais caro. Quando você entra na porta, você recebe indicadores que não é um preço popular. Você passa lá, tem uma musiquinha boa, clássica lá passando, tem lá uma adega de vinhos, tem lá os garçons bem arrumados, atendendo educadamente. Você passa pelo stand lá onde tem as comidas, lá tem uma iluminação bonita, as cadeiras são bonitas e confortáveis, tem obra de arte na parede, ou seja, você é bombardeado de informações de que aquilo ali não vai ser barato. E aí você senta, é bem atendido e come uma bela carne. Na hora de pagar, você, cada prato US$ 140. Mas você olha, tudo faz sentido, tudo tem coerência, né? Agora vamos fazer o contrário. Imagina que você chega num lugar, a comida é ótima, tá? Mas é um lugar que o chão tá sujo, o atendimento não é bom, né? Tem um funk rolando, né? Que não tem nada a ver com percepção de valor. E aí você chega lá, a cadeira um pouco suja, meio arranhada, senta, o garçom desarrumado, e aí você come uma bela comida. E aí ele fala assim, US$ 140. O seu cérebro vai falar o seguinte: 140? Peraí, a comida é bonita, é gostosa, mas não condiz com o que eu vi aqui. Esse cara está querendo ficar rico em cima da minha comida. Entendeu? Então, assim, você sempre tem que deixar o seu cliente pensando o seguinte, assim, cara, esse cara deve ser caro pra caramba, bicho. Será que eu vou ter condição de pagar? É essa percepção que você tem que deixar nas pessoas. Entendeu? Porque, pelo contrário, se você diminuir, quando você passa o seu preço, não vale. Aí você tem que trabalhar e ficar brigando em cima de preço. Isso daí é muito importante, igual eu te falei, né? Que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tipo assim, trabalhava por hora, então, tipo assim, trabalhava sempre sujo. Então, quando eu comecei a ter meu próprio negócio, foi difícil de entrar na minha mente de, tipo assim, trabalhar limpo. Então, até mesmo usar uma calça jeans e uma camisa polo e trabalhar limpo, foi difícil de entrar na minha mente. Depois eu passei para calça social, depois eu passei para camisa social. Então, tipo assim, e tem muitas coisas que é lá da nossa infância, da nossa essência, que às vezes até a gente gosta, mas tem que largar. Por exemplo, eu confesso que, tipo assim, eu acho estiloso o cara ter a sobrancelha cortada, usar um cordão, porque foi um estilo que eu cresci vendo, então entrou na minha mente e eu acho aquilo bonito, porque eu via muito. Cresci ali. Então, tipo assim, eu acho estiloso. Mas só que, por exemplo, no meu início aqui nos Estados Unidos, eu fazia alguns trabalhos pequenos. Então, tipo assim, agora eu já estou fazendo um trabalho bem grande. E, por exemplo, o último trabalho que eu fui ver e fechei com o cliente, eu sentei na mesa do cliente, da família do cliente. Então, você imagina uma pessoa sentando com a sobrancelha cortada, ou todo sujo, ou todo bagunçado, sentando na mesa de uma família americana para poder conversar sobre o contrato, para poder bater papo e às vezes até criar uma amizade ali com o cliente, ou uma pessoa toda organizada e arrumada? Qual que vai se identificar melhor, que a pessoa vai confiar na casa dela, na mão dessas pessoas, entendeu? Exatamente. Eu falo o seguinte, as pessoas elas vão estar dispostas a essa mudança, David, de acordo com a força do propósito que ela tem ali, de crescer, tá? Então, não é sobre você ficar apegado e ser quem você é desde quando você é criança, sabe? Você tem que estar adaptado para onde você quer chegar. Na minha vida, sabe qual foi a análise que eu fiz? Tá? Minha vida foi o seguinte. Como eu comentei com você, eu tinha o cabelo grande, né, bem aqui no ombro, usava muita jaqueta de couro, que eu gosto de moto, mas eu me olhei no espelho um dia, e assim, eu sempre fui muito sonhador em querer crescer. E eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo, eu falei assim, cara, onde o Kaique quer estar daqui 5 anos? Esse Kaique cabe lá? Aquela sobrancelha cortada cabe lá daqui 5 anos, aquele projeto enorme que você tem? Aquele cabelo não cabia.
Aquele Kaique naquela época, o tipo de roupa que eu utilizava, calça rasgada, não cabia. Eu falei, então eu preciso imediatamente me tornar o cara que eu quero ser daqui 5 anos. Você vai estar adiantando o processo. Então não é só sobre as nossas raízes, o costume, o ambiente que você cresceu no Brasil. É sobre também quem você quer se tornar, onde você quer chegar. E o que você está disposto a deixar pelo caminho. Porque na nossa vida você vai ter que fazer escolhas. Ninguém consegue ter tudo ao mesmo tempo. Né? Então, eu escolhi deixar no caminho aquilo que me atrapalhava a chegar no meu objetivo. E quando a gente está falando aqui, né, batendo esse papo aqui, sobre essa questão de fazer um atendimento com as pessoas, deixar aquilo que às vezes a gente gosta desde a infância, a gente cresceu aquilo, isso vai depender do quanto de objetivo você tem que chegar lá na sua meta final. Tá? Quer crescer mesmo? Quer prosperar? Quer pôr sua família num reinado, sabe? Quer oferecer o melhor para os seus filhos? Você quer construir um império? Cara, você vai ter que deixar coisas para trás. Né? Deixar as manias, deixar hábito, vai ter que deixar crença, esquecer o que o pai falou, entendeu? E deixar as manias. Ó, deixa eu ver aqui como é que os grandes ali se comportam, eles se vestem, eu vou espelhar esses caras e vou para esse caminho. Outro hábito que também confesso que não gosto, mas faço porque grandes pessoas fazem, é ler livro. Esses livros tudo aqui, comecei a ler nos Estados Unidos. No Brasil, nunca li um livro. Porque eu via que as pessoas que estão onde que eu quero chegar, todos leem livro ou já até publicaram o livro. Foi inteligente isso que você fez. Você chegou lá e modelou. Tem uma pessoa que ela tem o que eu quero. Eu quero ser igual. Então, deixa eu ver o que a pessoa faz de igual. Porque as pessoas veem, às vezes, elas só veem a consequência da conquista. Aí eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela viagem. Só que eu tenho que ver, na verdade, o seguinte: o que ele fez para chegar até lá? O que ele teve que deixar no caminho? Quais foram os hábitos? Eu falo o seguinte: empresário tem que ser doido. Entendeu? O empresário ele tem que ser doido, porque ele se põe em risco, ele faz um tanto de coisa, ele se endivida para fazer o negócio crescer, ele contrata gente, ele treina sem saber e ele faz o negócio acontecer. Então, assim, é um jogo muito trabalhoso para o cara jogar assim, só lá na beira do gramado, entendeu? Sim. Você tem que entrar com tudo. Então, a gente até falamos aqui sobre o videogame. Cara, larga o videogame, vai ler um livro. Fala assim, cara, deixa eu pegar um livro aqui que vai mudar minha vida. Começa lendo um, põe em prática o que você aprendeu. Né? Senão, o cara fica um gordo como é que o pessoal fala? Quando a pessoa fica lendo demais e não põe em prática, né? Um gordo intelectual um obeso com muita informação, obeso de informação. Exatamente. Então, assim, bota em prática aquele negócio lá com o videogame, começa a mudar o hábito, né? Começa a ler, começa a ouvir, né? Audiobook também, começa a ouvir livro, resenha de livro também, que é menor para você começar. Mas para prosperar, para crescer, tem que haver mudança, sabe? Tem que deixar as manias para trás. Muitas vezes você vai ter que negociar aquilo que você cresceu junto, vendo, mas você virou homem. Olha, uma vez eu fui comprar, teve uma época que eu estava pedalando bastante. E quando eu fui comprar a bicicleta, o cara me deu meu amigo meu, ele me deu um exemplo que eu nunca mais esqueci. Eu estava indeciso que bicicleta comprar. E aí eu comprando bicicleta mais barata, que não era tão boa, eu, cara, eu não sei se eu vou comprar essa e tal. O cara parou, Kaique, peraí. Que idade você tem? Cara, você é homem ou sou um menino? Quando a gente é homem, não tem esse negócio de eu não sei se eu quero, ou você quer ou você não quer. Então você chega lá, pega uma bicicleta que você vai fazer, porque você é homem. Quando a gente é menino, fica assim, não sei se eu vou, não sei se eu quero. O homem tem que ser decidido. Sim. E assim, eu levo essa metáfora para mim, porque se você quer fazer o negócio dar certo, cara, você tem que executar tudo que tem que fazer para dar certo. Você não tem segunda chance, sua família está esperando de você, seus filhos estão esperando de você, você já viu muita gente crescer e às vezes você não cresceu porque você não tomou a atitude que você precisa para crescer. Tá? Posicionamento, vestimento, isso traz venda. E o empresário ele tem que se abrir para vender. A profissão que dá mais dinheiro no mundo inteiro chama-se venda. Na verdade, o cara que fala que não vende, ele está mentindo, porque se ele não vende para ele mesmo, ele está vendendo na hora dele para alguém. Exatamente. Então todo mundo vende. Todo mundo vende. Agora, que tipo de vendedor você quer ser? Entendeu? Então fala o seguinte, tudo que a gente está conversando aqui, tudo que a gente está abrindo aqui, na verdade, isso fala muito sobre propósito desse cara como empresário, propósito aqui nos Estados Unidos, fala sobre posicionamento,
fala sobre vendas, sobre resultado, sabe? E assim, David, eu sou um cara que eu defendo o trabalho, sabe? O cara, ele tem que... o homem não foi feito para viver descansado, não, gente. Entendeu? O cara tem que trabalhar. Descansar é só no céu, né? O cara ele tem que construir uma vida, tem que trabalhar, entendeu? É tarde, é virar e fazer o jogo acontecer. E eu vou te falar uma coisa, a maioria das pessoas que vêm para cá, para os Estados Unidos, possivelmente esse cara vai ser a primeira geração a tirar a família da pobreza. Tá? Então, assim, você conhece grandes nomes aqui que os caras fizeram isso. Né? Os caras tiraram o ciclo da pobreza de gerações. Então, o que falta para você tirar sua família desse ciclo? De passar perto de necessidade. Cara, muitas vezes é o seu hábito. É a maneira como você acorda, como você levanta, como você vai dormir. É o que você faz no meio do dia, é aquela preguicinha, sabe? É aquele hábito que você quer manter com as amizades ali, não quer mudança. Você tem que mudar ao ponto de você se sentir incomodado no seu ambiente e você incomodar aquelas pessoas que estão no ambiente. Você tem que mudar. Mudar o tempo inteiro. Chegou no ambiente, conquistou, mudou tudo ali? Ok, deixa eu mudar para o próximo agora. Deixa eu começar a mudar, até começar a sentir incomodado. E o crescimento vem assim. Com certeza. Ô, Kaique, o papo foi top demais, já passou mais de 1 hora rapidinho. E sempre no final eu faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui. Se você poderia passar uma mensagem para o mundo todo que fosse ser transmitida em todas as línguas, qual mensagem que queima no seu coração assim, que você acha que sem isso a pessoa não vive? É uma frase que define a sua vida. Qual mensagem que você poderia passar assim para as pessoas? Tá, a primeira eu vou falar assim, cara, seja grato a Deus. Gratidão a Deus, porque o momento que você está agora reclamando de alguma coisa, existe uma pessoa com um problema muito pior. Sem andar, sem ver, sem falar, né, em doença terminal. E eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para terminar, que vocês vão entender isso. Eu tive no Brasil recentemente agora trabalho e eu liguei para minha mãe, falei, mãe, vem para São Paulo que eu quero que você passe o aniversário aqui, vamos passear. Ela, num risinho, e estava com alguma coisa, eu falei, olha, eu vou até lá. Peguei um avião, fui fazer uma surpresa para minha mãe. E quando eu estava de frente para minha mãe, cantando parabéns para ela, eu recebi uma mensagem de um amigo que tinha acabado de perder a mãe. Sabe? E isso mexeu comigo na hora. Entendeu? Então, para mim, eu estava num momento de celebração e ele estava num momento de dor. Sabe? Isso me doeu. E ali, naquele momento eu falei assim, meu Deus, muito obrigado por esse momento que eu estou com a minha mãe. Muito obrigado. E essa semana eu soube de um grande amigo meu aqui que perdeu o pai no mesmo dia. Sabe? Então, assim, seja grato a Deus pelas coisas que você tem. Sabe? Cuide daquilo que você tem. Você tem que ser grato pela saúde que você tem para trabalhar, pela inteligência que você tem. Então, peça a Deus para te colocar prática nas coisas. Às vezes a pessoa fica na procrastinação, não consegue sair. Busca ajuda, mas mude. Seja aquela pessoa hoje, seja aquela pessoa que você quer ser daqui a 10 anos. Projete isso, esqueça as merdas que te falaram no passado e crie de próprio punho o seu próprio caminho. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse podcast. Foi um papo excelente, muita informação inteligentíssima aqui, muito legal. Se vocês não seguem a gente na rede social, vai estar aparecendo aqui o Instagram do podcast, o meu Instagram pessoal, o Instagram do Kaique. Se você acha que esse conteúdo foi legal, dá uma curtida aí, compartilhe com algum amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, Kaique. Valeu, obrigado, meu irmão. Valeu.